Sejam todos bem-vindos. Hoje é a aula número 66. Vamos falar de caricaturas. Há 5 formas, mas de acordo com o autor da revista Mad, é o Richmond. Ele é um caricaturista da revista Mad. Vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Richmond. Caricatura. Turista. Mad. Imagens. O Tom Richmond, ele trabalhou durante anos fazendo cenas com autores e até histórias em quadrinhos com os autores. E ele desenvolveu um livro didático bem interessante sobre isso. E nesse livro ele fala sobre as 5 formas. Oi, King, não se preocupe. Todas as aulas que foram dadas até agora estão gravadas no YouTube, com livre acesso. É só você entrar no meu canal e você vai ver ali, tá certo? Tudo certinho. Então, o que você perdeu, você pode rever. E quando você está doente, você podia ver também. É só deixar o celular meu doente, meu mal, e ficar ouvindo ali e vendo a teoria, né? Então tá. Vamos ver esse cara. Ele está no livro. Seja bem-vindo. De volta, King. Interessante. Expressões. Onde que está? Aqui, página 89. Ele comenta em como desenhar caricatura e diz que é apenas uma amostra de um livro muito maior e mais aprofundado que ele escreveu, chamado Mad Art of Caricature, que aparece a capa aqui, ó. Cliquei errado. Esse livro. Nesse livro, ele dá pistas de como a gente pode fazer essas coisas. Depois que você falou, King, algum comentário que você fez ou alguma outra pessoa foi censurada. Por isso escreve de uma outra forma. Aí aparece. O livro dele tem 175 páginas coloridas e é ricamente ilustrada. Contém explicações bastante expandidas. Então, se quiserem uma coisa mais aprofundada sobre esse capítulo das nossas aulas, que é só 45 minutos que vamos abordar, já sabe onde encontrar. No The Mad Art of Caricature. Ali, ele tem uma grande quantidade de material adicional para caricaturas faciais, posturas, mãos, expressões e técnicas de desenho ao vivo. Ele fazendo caricaturas para ilustrações freelance, para a Mad Magazine, a revista Mad. E esse livro é obrigatório para qualquer pessoa interessada em caricatura, desenho animado ou ilustração humorística. Feita a propaganda do nosso nobre colega Tom Richmond, vamos continuando. Oi, Eduardo, tudo bom? Obrigado por me seguir. A primeira coisa que está colocada aqui é aquela coisa que eu falo desde o início da aula, e não só eu. Muitos professores, e antes do Tom Richmond, já falavam. A parte mais difícil de dar aula é ensinar a ver. Aí ele comenta, no jeito dele, que se você anda num shopping, por onde vem alguém com o rosto maluco, incrivelmente distinto, que talvez tenha um nariz gigantesco, uma sobrancelha Cro-Magnon, ou outra característica, obviamente fora do comum, caricatura tem um termo para esse rosto, é chamado dia de campo. É como se vocês fossem no campo e encontrassem exatamente o que quisessem. Isso é muito bacana. Vou colocar aqui o celular, porque daí se alguém fala alguma coisa, eu vou dar uma olhada no texto aqui, aí eu acompanho e eu respondo na hora, né? Pense nisso por um segundo. Por que esse rosto é tão maduro para a caricatura em comparação com o do outro cara? Os recursos são realmente tão diferentes? Valeu por me curtir, Xande Almeida.
E mais quem estiver curtindo também. Se você pegasse uma régua e medisse o tamanho do nariz do Sr. Snooze, ele colocou Snooze, que é uma brincadeira com o nome e o nariz. Em comparação com o do senhor normal, a diferença seria mínima. Então, por que ele é tão fácil? Porque você está vendo a diferença com base na percepção. Isso lhe dá um trampolim. Boa noite, Xande. E boa noite, Luciano. Isso dá uma base bem comum. Então você vê o cara com a sobrancelha junta, né? O nariz grande ou com um beiço grande, você já tem o que trabalhar para fazer a caricatura. Uma observação de que como essa pessoa é diferente do normal e você está pronto para começar. Tem. Todas as regras aprendidas até agora foram preparações para chegar nesse capítulo. Como manda toda o nosso trabalho aqui. Se não, eu já teria visto caricatura antes, bem antes de ver simetria. Então nós estamos fazendo um trabalho construtivista. Estamos partindo e galgando a partir do que já vimos antes. Então quem não conhece a regra de simetria não vai se dar muito bem nesta parte. Tem que voltar à aula de simetria. Mas é bom ouvir, né? Vamos lá. É uma boa pergunta. Uma observação do que torna essa pessoa diferente do normal e você está pronto para começar. As características óbvias são observações fáceis. É Johnny e a Suzy normal, ou pior, Johnny e Suzy supermodel, que são desafios. Então ele está dizendo que os rostos mais normais são mais complicados de se fazer caricatura. É isso que ele falou. E aí, que desenvolver a capacidade de ver se torna às vezes você tem que cavar um pouco mais fundo para encontrar as chaves para desbloquear o quebra-cabeça mais difícil. Na caricatura, o velho ditado de a prática leva à perfeição nunca foi tão verdadeiro. E aí, deixa eu salientar, treinem linhas, treinem bolas, treinem geometria, treinem traços, treinem simetria, treinem proporção e treinem forma. Treinem aquela história de fazer rosto que eu mostrei ontem e anteontem. Boa noite, Leia. Seja bem-vinda. Então, treinem. E aí a capacidade de desenvolver se torna tão importante. E muitas vezes digo aos jovens caricaturistas ansiosos que eles têm cerca de 500 ou mais caricaturas ruins que precisam desenhar antes de começar a notar coisas sutis que se desenvolvem dentro do rosto. É porque geralmente o que vejo em caricatura é um pouco exagerado os rostos. Sim, você vai ver, quando estiver lendo o texto, ele vai chegar numa parte que ele vai dizer que o segredo de fazer uma caricatura é você saber fazer um retrato exatamente igual à pessoa. E depois ele vai falar dessa deformação que você falou. E eu vou falar mais coisas, tá? Boa noite, já falei. Embora diga que é impossível a ensinar alguém a desenhar, não é impossível ajudá-lo a desenvolver sua habilidade de desenhá-las. Existem muitas maneiras e técnicas para ajudar o artista a desenvolver sua habilidade de desenhar. Por exemplo, essas achuras, que a gente já fez o treino disto. Ele colocou também. Vê, tudo que eu ensino, muitas pessoas ensinam. A diferença é o objetivo. Ou seja, as técnicas se repetem. O que muda é o objetivo. Existem muitas maneiras e técnicas para ajudar um artista a desenvolver sua habilidade de ver o que está na sua frente. Gosto de ler mangás. O que está na sua frente. Reconhecer o que torna o que ele vê único. Então ampliar essa singularidade para criar uma caricatura de sucesso. Existem conceitos gerais que se aplicam à abordagem geral de uma caricatura, bem como truques e dicas específicas para recursos individuais e elementos principais e importantes que irei compartilhar de várias partes desse artigo. Lembra o que eu falei para vocês? Inclinação, proporção e forma. Isso vocês vão usar em tudo. E ele fala das 5 formas. O rosto humano é percebido como
um objeto complexo incrível. Existem cerca de 52 músculos no rosto. A gente estudou esses músculos, lembram? E nós estudamos para chegar aqui. Olha que legal. Oi, SLK e XJ. Se vocês estão me seguindo agora, saibam que as aulas estão gravadas no YouTube. E vocês vão poder rever as aulas passadas que a gente fez aqui no TikTok. Dependendo da sua fonte de categorização, idade, sexo e raça, expressão, o rosto pode ter cerca de 5.000 expressões. Acreditem, é um número muito grande, porque é o conjunto do movimento dos músculos que nós aprendemos nas aulas anteriores. Não precisa saber todos os músculos, SLK, mas é interessante treinar as expressões, como a gente treinou durante 4 dias de aula. Não é necessário saber o nome dos músculos. Na verdade, cada edifício, por mais complexo que seja, começa com uma base e a estrutura. Então, proporção, linha, inclinação, simetria. Olha uma coisa legal. O SLK e o XJ estão fazendo algumas perguntas para mim. Para boa parte de vocês que estão mais treinados, ficam pensando: gente, isso é óbvio, não precisa. Gente, para vocês serem bons professores, tem que saber que nós não sabemos tudo. A gente sempre ignora alguma coisa. E é natural perguntar. Tenham paciência e respondam as perguntas. Isto vai tornar vocês bons professores e vão ajudar um monte de gente, certo? Acho que é importante eu falar isso, porque eu sei que aqui tem todo tipo de pessoa que vai ver e está vendo essa aula. Tipo significa já especialista e gente que está aprendendo ainda. Não é verdade, SLK? Então, pergunte. Continue perguntando. Não tenha vergonha de perguntar. Beleza? Bom, onde que eu estava? Veja esse desenho simples. Esse daqui, ó. 2 bolinhas, um tracinho e tem esse rosto aqui. Tá vendo? Esse desenho pode servir para qualquer ser humano no mundo. E pergunte o que é. Exceto pela barreira do idioma, eles dirão que é um rosto. Nenhuma outra informação necessária. Não tem nem orelha, nem cabelo, nem sobrancelha, nem furinho no nariz, nem pescoço, mas você olha e você vê um rosto. Em sua forma simples, o rosto é feito apenas por 5 formas simples, que é a forma da cabeça, o primeiro olho, o segundo olho que pode estar diferente, o nariz, que é o quarto, ó, 1, 2, 3, 4, e a boca, 5, tá aqui, ó, já está desenhado aqui, com a numeração. Só brincando, SLK, você tem que decorar isso daqui, tem que decorar os nomes. Forma da cabeça, primeiro olho, segundo olho, nariz e boca. Beleza? Que são as 5 formas que ele trabalha. Coloque essas formas em sua relação adequada e você terá um rosto humano, que é a linha de simetria, no meio fica o olho, no meio do meio, onde está o círculo, fica o nariz, daqui até aqui se divide em 3 partes, para começar, aqui fica a boca. É realmente muito simples. Desenhar as formas com precisão, de modo que represente de forma reconhecível as características do sujeito, é a base numa boa semelhança. Então, a gente fez ontem 5 rostos, e a gente usou a mesma proporção em todas. Só o Jack Chan, que foi ontem ou anteontem, acho que foi antes de ontem, a gente fez o Jack Chan, que tinha a boca um pouquinho abaixo do normal, fazendo um pouco de bigode. Talvez ele estivesse olhando para baixo, pode ser. Aí diminui o queixo. Talvez seja isso. Além disso, nada mais são do que detalhes. Coisas como covinhas, rugas, cílios, maçãs de rosto, etc. Como nós fizemos na pessoa mais velha. Ou naquela pessoa gordinha. Quando eu comecei a fazer esboço, ele parecia uma pessoa gorda que não parecia nada. Parecia o seu barriga, não parecia com o velho que estava desenhando. E no final, pareceu o velho que estava desenhando. Porque elas são a decoração do seu prédio. As marcenarias, móveis, cortinas que tomam lugar, e único e cheio de vida. São esses detalhes.
Sem a base sólida, no entanto, tudo desmorona. Tudo pode desmoronar. O prédio, ele está fazendo uma analogia com o prédio, isso é chamado de metáfora. O que isso tem a ver com caricatura? Tudo. Mencionei mencionei uma única palavra no último parágrafo, que realmente é o segredo da caricatura como um todo. Não importa qual a técnica, qual a abordagem que você pretende praticar. Relacionamento, é a manipulação de relacionamento das 5 formas. Lembra que eu falei que essas formas, amar, puxam, vocês se encontram, isso que vai para o meio do olho, elas conversam entre si. Aí essa distância, dividindo em 3. Então, na verdade, eu diria que 90% de toda caricatura reside em como você relaciona as 5 formas simples umas com as outras. É a base sobre o qual o resto do seu edifício construído, onde o verdadeiro poder do exagero vai ser realizado. Né? Falta pouco, gente. Falta bem pouco. Daí a gente vai desenhar, tá bom? Vamos ver que horas são? Aqui não tem hora, né? Ué? Eu tenho no relógio aqui. 8h19. Estamos bem. Faça-o bem, e quase todo o trabalho pesado está feito. O resto apenas referindo-se aos detalhes. O que eu quero dizer com relacionamentos? Refiro a uma distância entre as 5 formas. Seus tamanhos em relação uns aos outros. E os ângulos em que estão em relação ao eixo central do rosto. Distância, tamanho e ângulo. Distância, vírgula, um do outro. Tamanho, que você vai fazer o desenho. E o ângulo? Na verdade, eu mudaria. Falaria distância, forma e ângulo. Que eu falo para vocês desse jeito. Eu falo proporção, forma e inclinação. Não é? No retrato tradicional, a cabeça é dividida em proporções clássicas. Veremos isso mais no próximo capítulo. O próximo capítulo é aqui mesmo. A gente já vai ver, né? Onde que eu estava? Estava no próximo capítulo. Acabei me perdendo, né? Aqui. O que significa que a relação das características estão dentro de um certo intervalo aceitável de distância entre si. Tamanhos e ângulos e formas em relação ao rosto e o formato da cabeça. Agora falou forma. Você consegue sua semelhança em um retrato clássico, em sua forma básica, desenhando corretamente as formas e seguir os detalhes de cada recurso de acordo com o seu modelo. A gente já vai desenhar. Claro que cada rosto varia minuciosamente aqui e ali, mas ainda assim, você não se distancia da fórmula clássica, da proporção que nós estamos vendo até hoje. Em uma caricatura como um retrato, a semelhança também é alcançada desenhando os traços como realmente se parecem. E aí está. O segredo da caricatura é vocês fazerem exatamente o que a pessoa é. Então é o exercício que a gente fez antes, né? Mas você muda a relação do traço com base em percepções do rosto. A relação que você altera são as que listei antes: distância, tamanho e ângulo. Olha para esses desenhos muito simples que demonstram como você pode mudar as 5 formas e variar as caricaturas muito difíceis. E aí vai SLK e o XJ, o que eu falei para você decorar. Algumas variações das 5 formas. Cabeça, olho, outro olho, boca e nariz. Olha. Oi, Rafael! Essa cabeça em pera. Olha essa cabeça que parece um vaso. Olha essa cabeça que parece uma lâmpada. Olha essa cabeça que parece um pepino. Olha essa cabeça que parece um jarro. Olha essa cabeça que parece uma cumbuca. Sim, e esta relação de forma dos desenhos infantis da escola são bem importantes. Eu vou dar uma olhada, Levi. Estou te seguindo? Deixa eu ver. Seguir. Estou seguindo com outra conta, que daí eu sei. Você está abrindo commissions. Bom, novamente, mais sobre isso. Muito mais. Mas todos são distintamente diferentes quanto aos detalhes que são adicionados. Porque, mesmo que se use dessa forma, o rosto é diferente. Mesmo que se use dessa forma, os rostos são diferentes. Então, essa forma dá para ser usada em alguns rostos que são diferentes, que têm mais ou menos essa forma. Criarão caricaturas altamente variadas. O Rafael disse que quando era criança, pensava que eles lucravam com um desenho feio desses esquisitos.
Como eles lucravam. E agora, o que você pensa, hein, Rafael? Quando você era criança, você pensava que eles... Como que eles lucravam com os desenhos feios esquisitos? O que você pensa agora? Obrigado, valeu. Suas aulas são únicas e eu consigo acompanhar e aprender de verdade. Que bom. Bom, vamos lá. A diferença são as relações entre recursos, que eles foram exagerados e alterados. A caricatura não é escolher recurso e torná-lo maior, mas sim todos os recursos juntos e como eles se relacionam uns com os outros. Aqui estão os estudos rápidos de 5 formas de esboço de caricatura. Olha, essa fez a bonequinha de luxo, uma atriz famosa. Todos eles são atores famosos, só que são antigos, por isso a gente não vai lembrar o nome deles agora. Aqui, ó. Tá vendo? A partir dessa forma básica, fez este. A partir dessa forma básica, fez este. E assim vai, ó. Né? Olha aqui. As formas básicas sendo aplicadas em todos os Sherlock Holmes. Esse é o último lá, o Benedict, alguma coisa. E olha os que fizeram o 007. Esse é um dos mais famosos, é o Sean Connery. Esse foi o último também, 007. Viram? E aqui o Nosferatus e Vampiros. E não é fácil, né? Agora a gente sabe. É muita técnica, é muito treino. Tem que ser capaz de fazer retrato igualzinho para poder fazer uma caricatura legal. As relações diferem em distância, tamanho e ângulo. Vou trocar essa palavra aqui. Eu vou alterar teu texto. Desculpe, Richmond, Tom Richmond. Eu vou colocar forma. Vou alterar. Quanto maiores são as diferenças das proporções clássicas, mais exagerada é a caricatura. É muito mais fácil ver a diferença quando os detalhes são removidos em apenas 5 formas que são deixadas, que é forma da cabeça, olho 1, olho 2, nariz e boca. É fácil ser pego em detalhes quando as informações importantes estão abaixo da renderização. Então, quando você simplifica, vocês facilitam a vida de vocês. Como eu falo isso para vocês, né? Sempre estava falando, não complica, simplifica, para de começar pelo olho, faça o corpo todo com a proporção, coloca as formas básicas, verifica as inclinações e depois, só depois, começa a refinar. E como ele diz, começa a fazer a decoração. Eu devia ter criado agora, mas eu estou fazendo livros porque tem gente que está interessada em livros, então eu estava trabalhando bastante nos livros. Costurei um, a Valéria está costurando mais 2. E eu tenho que preparar as capas também. Então eu me atrasei um pouco, porque eu tenho que dar aula e também tem outras coisas que eu estava fazendo. Como eu estava fazendo a edição de um livro agora. E isso me atrasou. Mas eu vou criar. Obrigado por perguntar. É muita coisa. E é tempo mesmo. É tipo, eu não paro. Aí... Então vai ter mais depois, tá? Que eu já tô editando lá. Vai ter edição. Só que aí eu vou mudar a capa na próxima edição. Porque as 3 últimas edições desse tipo de capa já estão encomendadas, eu acho. Ou não. Não sei. Eu tenho que ver depois. Eu tenho que ver a lista. Tem 2 ou 3 pessoas interessadas. Vamos lá. Como alguém determina a mudança correta a serem feitas no relacionamento de características de uma determinada pessoa para fazer uma boa caricatura deles? Como é que você determina essa relação e sabe? Como é que você sabe? Bem, esse é o truque, não é? É aí que entra a visão incômoda, que é aprenda a ver. Olhe, aprenda a ver. Aquilo que eu falo desde o início. Né? Jonathan, boa noite. Eu estou ensinando vocês a verem. E a verem também as características incômodas. E entenderem como funciona, que é a parte mais difícil da aula. Nessas 66 aulas que tivemos até agora, eu sempre ensino vocês a verem, a enxergarem, a verem além, a verem inclinação. Infelizmente eu não estou com vocês, então eu tenho que partir por isso, de insistência. Não é? Em seu livro How to Draw Character, de Elaine Redman, usa um conceito chamado de in-betweener, com base para quase todas as observações. São basicamente as relações base clássicas do retrato usados como ponto de referência para fazer observações. Toda caricatura começa com observações que o artista faz sobre um assunto e como seu rosto é percebido por ele. A lenda da Mad Mort Duckerfoy, citado como tendo dito que não há uma maneira correta de caricaturar um assunto. Ou seja, um rosto pode ser caricaturizado comprido, ou estendendo uma parte, ou fazendo em forma de lâmpada, porque cada pessoa vai ter uma percepção diferente. E aquilo que eu falo para vocês. Se o erro ficou bom, não é erro.
Mas tá diferente do desenho. Ficou bom? Joinha. Entende? Tá diferente da... Ficou bom? Joinha. É isso aí. Mas isso estou falando na criação, tá? Não no retrato do rosto. No retrato do rosto tem que ser igual, né? E na caricatura também. Mas aqui ele diz que você pode ter variações no mesmo tema. Essa é uma das coisas únicas sobre a caricatura como forma de arte. O retrato é basicamente absoluto, que eu acabei de falar. Seu desenho ou parece a pessoa com as características, proporções e relações corretas, ou não. É uma boa referência, Luciano. Os bons caricaturistas eram contratados pela revista Mad. Ele citou dois aqui, né? O Lane Redman, o próprio Tom Richmond que está escrevendo, e o Morty Druckford. Está escrito aqui, ó. E aqui, ó, Lane Redman. E Tom Richmond. Olha o blogspot dele aqui. E aqui também. How to Draw. Beleza? Onde que eu estava? Aqui. Não é dele, é um fã que escreveu. Aonde que está? Qualquer assunto pode variar, interpretações diferentes, eu já disse. Cada um pode ser tão bem sucedido como forma de arte. O retrato, ok. Caricatura é subjetiva até certo ponto. Isso é importante. O objetivo do artista é desenhar como eles percebem o rosto e exagerar essa percepção. O resultado pode ser diferente de como os outros percebem aquele rosto. Mas se os três elementos que descrevemos na nossa definição estiverem presentes, ainda é uma caricatura de sucesso. Forma da cabeça, relação dos olhos, nariz e boca. Richfield costumava dizer que uma vez desenhou Jimmy Duran sem nariz, mas ainda era reconhecível como Duran. Isso não quer dizer que qualquer observação seja apropriada. Afinal, você não pode dar a alguém com um nariz pequeno um nose gigante de batata e chamar isso de exagero. Isso não é exagero, isso é distorção. Ou seja, você exagera o que já está exagerado. É isso que você faz. Agora está acabando. Últimos parágrafos. 3 últimos parágrafos. Você pode, no entanto, escolher não exagerar na pequenez do nariz, mas sim encontrar algo para exagerar. Essa é a tarefa do caricaturista. Descobrir o que há no rosto do sujeito que o torna único e alterar essas relações para exagerar essa singularidade. Da próxima vez, vamos nos aprofundar nas relações das características... Não, é aí que ele fala no livro, né? Esse tutorial, como desenhar caricaturas e outras da mesma série, nesse site, é o site que está aqui. Fazem parte de um livro completo sobre desenho de caricatura ao vivo e ilustrações chamado The Mad Art of Caricature, da onde foi tirado esse texto de Tom Richmond. Beleza? Vamos ao trabalho. Vamos deixar aberto, porque daí eu mostro as formas para vocês, tá? Vou deixar aberto o livro aqui. Aí, qualquer coisa, eu pego e coloco o livro na frente da câmera. Ok? Ó, aí está. Deixar do lado. Lá na mesa. Longe. Longe para não me atrapalhar aqui. Folha de papel. Vamos pesquisar? Vamos para o Pinterest. Tá aqui. As expressões ajudam muito, sabiam? Vamos procurar aqui por... Foto. Face. Reference. Pronto. Nós desenhamos ele. Olha que carinha legal. Bom, vamos começar com este. O que a gente percebe? A orelha dele é grande, mas eu percebo uma coisa muito legal. Isso aqui está quadrado. Não é bem aquela forma que ele fez, mas é uma forma quadrada, não é? Então, eu vou deixar um pouquinho mais quadrado. Olha, era proporção. Era praticamente assim. Só que eu abaixei, porque achei forte isso nele. É isso que eu achei forte nele. Vamos fazer as relações? Linha de simetria. O olho fica no meio. Daqui até aqui, eu coloco um pouquinho para cima o nariz. Daqui até aqui divido em 3 partes e aqui está a boca. O olho está aqui e o olho está aqui. A orelha está aqui. E a outra orelha está ali.
E aqui está o chapéu. Estão vendo? Peguei a base. Deixa eu colocar isso aqui e colocar a mão para vocês perceberem bem. Parece que não vai surgir nada, né? Tô esperando, Rafael. Pronto? Ah, vou colocar um papel aqui, né? Como eu fiz antes. Tá aqui. Tá. Que daí a iluminação fica um pouco mais dividida com esse contraste. Fica melhor, né? Pra ver bem. Pronto? Então vamos lá. Como eu vi isso daqui nele, deixa eu colocar a esquerda, porque minha mão está à direita, né? Assim. Já posso começar. Vou começar com o bigode. Posso começar por onde eu quiser. A questão é que eu tenho que fazer esta forma aqui, né? Ó, e aqui é tracinho. Toda vez que eu faço pelo, eu faço tracinho. Ó, a barba também. Tracinho. Aqui está a boca dele. E aqui está o queixo dele. Eu estou vendo claramente o queixo dele. Percebe que o respeito que eu estou vendo? Respeitei. Agora o nariz. Bolinha do lado, como a gente aprendeu a fazer nariz. A gente usa todas as técnicas que nós já aprendemos. O olho dele está fechado e abaixado assim. E do outro lado. E aqui, ó, a sobrancelha está junta, bem aqui. Tem a expressão que vai ajudar. E aqui está a sobrancelha dele. E o cabelinho dele, que liga a barba. Acho que eu tenho que dobrar um pouquinho mais isso daqui, para o vento não empurrar. É pouco vento, mas acaba empurrando, né? Pronto? Oba! Ah, não, você já tinha escrito pronto. E agora o chapéu. Ainda a gente vai ter aula de chapéu. A gente vai ter aula só de chapéu. Nós vamos fazer alguns chapéus, né? Aí, bonés, chapéus e de várias marcas diferentes. A gente vai ver todas as pistas de como fazer isso. E o chapéu vai nos ajudar depois a fazer outras coisas como folhas e pássaros. As técnicas que a gente usar em chapéu. Tudo é construtivo. Uma coisa serve para outra. E o pescoço. E tá feito ele. Olha que rápido. Por isso que o pessoal escolhe fazer caricatura em festa. É muito mais rápido, não é? Vamos à próxima? Vamos pegar alguém jovem. Mais jovem que ele, né? Nossa, isso aqui é uma caricatura pronta. Não é? Olha só. Essa é fácil. A forma é isso daqui. Linha de simetria. Aí. Bom, daqui até aqui, bem no meio, fica o olho. Mas não precisa colocar no meio. Às vezes você pode colocar bem abaixo. Isso aqui pode ser a deformação também. Se a pessoa tem um cabeção, né? Parece ter uma cabeção. Você deixa mais para baixo essa linha. Se a pessoa parece que tem um queixo maior, deixa essa linha mais para cima. A linha do olho, não é? E aí tá. Olho 1, olho 2. E aqui, ó, a elipse. Elipse. A gente vai ver isso aqui de volta na aula de chapéu. Daí a gente vai fazer só o chapéu. Ó, as linhas paralelas que ele falou para treinar, e eu também, né? As achuras. E aqui eu repito.
Como é útil, né? Como é útil aprender todas as técnicas. Quanto mais técnicas, todas não, muitas técnicas. Quanto mais técnicas você aprende, melhor ficam os seus recursos. Oi, Lilian, tudo bom? Que bom que você está me seguindo, obrigado. Agora, o nariz dele é bem grandão. Então, se a gente fizer essa bola, eu vou abaixar o nariz. Eu acho que eu vou deixar aqui, ó, bem embaixo. A bolinha, ó, para vocês verem como eu fiz, a bolinha menor. Aí, eu puxo isso daqui para cá. Assim. Viram como não exagerei muito? É, praticamente era uma caricatura. É bem velhinho ele, nossa. Quantas histórias. Parece uma pessoa querida pela face, quem sabe, né? Tem histórias. Ó, as achuras, como a gente viu na aula de ontem, ajudam no desenho. A orelha vai até aqui em cima. E até aqui. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, né? E a sobrancelha para terminar. Isto é técnica. Oi, Vitor. Me diz uma coisa, Vitor. Você é o Vitor que me segue e assistiu algumas aulas minhas? Oi, Natália. Aí, Lilian, seguiu? É o seguinte. Tudo que a gente está fazendo isso daqui é uma sequência de treinos para a gente chegar até aqui. A gente tem que passar por isso daqui em algum momento da vida para chegar a esse traço. Foram 66 aulas para a gente chegar nessa aula. Todas pensadas. A gente viu proporção de cabeça, a gente viu cabeça inclinada, a gente viu cabeça inclinada 6 vezes, 6 aulas de cabeça inclinada, cilindros, esferas, proporções de mangá, estudo de músculo do rosto, a gente viu anatomia tibi, nós vimos crânio, ossos, estudamos os músculos separados, fizemos retrato 1, retrato 2, entende? Então, é muito mais técnica que talento. Como eu gosto de exemplificar... Oi, X Felipe! Eu digo assim, você pode ter um talento enorme para nadar, mas nasceu no meio do deserto e morreu no meio do deserto e nunca viu uma piscina. Então, nunca aprendeu a nadar. Entende? Sem técnica, não adianta ter todo o talento do mundo. E na real, você pode ter todo o talento do mundo e se não tiver alguma técnica, alguém que tem toda a técnica do mundo vence você. Você precisa ter alguma técnica para conseguir sobreviver a alguém que tem mais especialidade, mais talento, certo? Vamos ver a outra pessoa? Oh, ele é legal. Nossa, isso aqui é uma caricatura já. Nossa, Blackjack. Cara, só tô vendo caricatura aqui. Ó o narigão. Esse ator é bom. Vamos fazer. Técnica, treino e persistência. Foi o que a Natália falou. Obrigado aí por ter falado, Natália. É isso aí. Próximo. Bom, ele tá de perfil. O Tom Richmond não falou nada da pessoa de perfil. Então, olha, eu estou fazendo uma elaboração aqui. Já sei o que fazer. Veja uma coisa, esse daqui tá para cá e esse vem para cá. Tá vendo isso daqui, ó? Eu tô. Aqui tem essa inclinação. Deixa eu usar o canudo que a gente usou ontem. Tá assim. Eu não esqueci que tem narigão. Mas olha, a importância da inclinação. Inclinação, forma e proporção. Oh, não consegui colocar, tá? Mas entenderam, né? Ele tá assim, ó. E ele tem um queixão ali. E assim. Tá muito isso. Então eu tenho algo assim, ó. É isso que eu tenho.
É esta a forma. Será que vai dar certo? Eu não sei. Claro que eu não sei. Aí está o cabelo dele. Aqui está a orelha dele na metade. Aqui, ó. Eu vou fazer no meio de volta o olho. Ou faço um pouco mais para cima. Tantos caminhos. Fazer no meio. Não vou me arriscar. E agora, eu vou fazer só o olho 1. Aí está. Ó, fiz o olho um pouquinho para cima. Tá vendo? Aqui tá maior. Aqui tá maior e aqui tá menor. Viram? E eu presto muita atenção ali. Viu como a testa eu diminuí? Eu diminuí a testa. Será que vai funcionar o que eu estou fazendo? De acordo com o Ishimon, tem vários caminhos. E às vezes a gente pode pegar um caminho que não funciona. Vamos lá. Um lápis. E agora o que vai ser? Oba, tá funcionando. Eu tô percebendo que começou a funcionar. Eu fiquei com medo, sério. Fazer ao vivo, cara, é esse o risco. E essa é a aventura. Aquele medo, sabe? A aventura de você estar escalando uma montanha. Ah, o que é a Concept Art em King Buster? Essas aulas são direcionadas a Concept Art, mas qualquer um pode assistir com seu próprio objetivo, história em quadrinhos, cinema. Mas a pergunta que eu fiz para você é, o que é Concept Art? Quer que eu responda? Ou quer responder? Pode pesquisar e colar aqui, é legal também. Claro que você tem caracteres limitados, vai ter que colar assim em partes, se quiser colar. Aí eu leio. Se não colar, eu respondo. King X Buster. Fala aí. Aí eu explico por que minhas aulas são Concept Art. Ah, dividi em 3 partes. Ó, tô seguindo a forma que eu peguei. Agora aqui, ele tem um queixo. Eu tenho que pegar o queixo dele. Tomara que eu consiga. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consegui, gente. No meu ver aqui. Deixa eu ver que horas são. Ah, meu Deus, já acabou a aula? Que pena. Então vai. King não me respondeu aí, ou tá pesquisando, não sei. Mas eu vou responder. Você tá aí? Preparado? Preparado? Seguinte. Concept art é a mesma coisa que designer de personagem. É a mesma coisa que design de cenário. É também tudo relacionado à criação. Não é sobre fundamentos de desenho. Fundamento de desenho é uma ferramenta para você chegar a isso daí. É igual cozinhar. Você pode ter uma alta cozinha criativa, que você cria novas receitas e tudo, então você está fazendo uma coisa a mais, você é um criador. Você esqueci o nome, é mais que cozinheiro, né? Esqueci o nome. Esqueci mesmo. Entende? Você cria. A ferramenta de cozinha é a mesma, as técnicas é a mesma, mas como você vai criar novas coisas, que é a questão. E essas novas coisas, o concept art envolve criação de personagem, criação de cenários, criação de roupas, criação de máquinas. Ah, você não está com a internet em casa? Vai estar no YouTube depois, Namorado do Pacheco. Máquinas, Namorado do Pacheco, o cara. Que mais? Criação de novos animais, seres fantásticos, animais existentes. Você pode criar também animais existentes de outra forma. Seres fantásticos, aliens. Ou seja, é a criação de um universo. E também envolve toda a parte do visual, das cores, das letras, de tudo. Claro que eu lembro. É que você colocou a semana passada, é óbvio que eu lembro, você anunciou que ia fazer. Você acha que eu esqueci? Nem esqueci, não. Entende essa ideia? Então, quem criou esse termo foi a Disney, quando estava fazendo o Bambi.
Eles foram na floresta para tentar descobrir como iam desenhar as árvores, as estações, as flores, os animais. Ninja! Você quer que eu escreva teu nome na folha? Então tá. Aí eu faço propaganda de você. Ó, fazer a propaganda do Ninja. Este é o Ninja Go underline YT. Vai estar divulgado no YouTube para sempre, que vai ficar registrado. Pronto. Por quê? Você vai fazer malandragem comigo, cara. Você vai, tô sabendo. Bom, mas não me maltrate muito, tá? Aí, agora, entenderam a ideia? É a criação de um universo. Por que eu estou fazendo todas essas técnicas? Epílogo, traço, curva, elipse, proporção, inclinação, simetria, tudo isso daqui. Sendo que a 67ª aula, que é a aula número 66, mas com a zero das 67 aulas, ainda estou em caricatura. Se a gente vai fazer muito mais coisas. Porque para vocês terem tipo uma faculdade de concept art, bem mais fundamentado. Vocês sabem do básico até o mais complicado. Ah, tá no YouTube. Deixa eu escrever aqui no YouTube, peraí. Acabou, eu vou ver depois, tá certo? O que você enviou, Rafael XL. Sim, tem várias formas geométricas. Eu coloquei algumas aqui. Aqui eu fiz isto. Aqui eu fiz isto. E aqui eu fiz isto. Agora, ainda bem que eu deixei separado para te mostrar. Ele deu alguns exemplos, ó. E ele aplicou alguns, tá vendo? Eu não usei nenhum deles. Quase usei esse daqui. Usei mais parecido com este. Então, uma mistura deste com esse aqui. Uma mistura dos dois que eu usei. Certo? Aí, que bom. Ó, a concept art que a gente vai aprender ainda, veja, a gente vai passar por mãos, braços, pernas, pés, aí a gente vai ver a história da moda, daí vamos ver chapéu, como eu falei, eu acabei de passar por chapéus, aqui ó, chapéu, não passei, aqui ó, não passei, chapéu, aqui ó, chapéu, vamos ver trajes de mergulho, trajes de fogo, armaduras, armadura do Homem de Ferro, depois vamos ver plantas, animais, bichos. Aí a gente vai ver animais fantásticos, aliens, aí vamos ver perspectiva. E depois a gente vai aprender a fazer projeto, depois de tudo isso. Não, vai ter mechas antes. Ó, aí eu vou dar exemplos de pessoas que trabalham com concept art. E já respondo você, tá? Aí as armas do concept art, depois a gente vai aprender a pintar, depois roteiro, aí vai embora, né? Aí vai ter economia criativa. Vamos ver. Forma geométrica e forma orgânica. Forma geométrica envolve polígonos conhecidos, né? Tipo, formas orgânicas é aquelas que são assimétricas, certo? É isso que você está falando, né? As formas orgânicas, você não define uma forma. Mas, mesmo na forma orgânica, quando a gente fizer a perspectiva do lago, eu vou mostrar para vocês que vocês podem geometrizar. Ó. Vocês podem geometrizar com várias formas assim, e assim vocês deixam uma forma que pode deixar em perspectiva. Entende? Então, até formas orgânicas podem ser geometrizadas. Então, a geometria está para vocês fazerem corretamente qualquer coisa. Tendo isso daqui, eu consigo repetir igualzinho o que está ali. Agora, aquela forma orgânica, fica fácil fazer de novo. Eu tenho isto, eu faço as formas geométricas. Então, a tua pergunta, formas orgânicas. Você geometriza para simplificar o que parece orgânico à primeira vista. Combinado? Ficou claro, né? Então, até amanhã. Amanhã nós vamos ver a caricatura que o Júlio César faz, que é uma coisa bem diferente disso daqui, tá? É uma coisa mais pop, talvez mais fácil. Talvez a gente veja os dois juntos e já entra no cabelo. Vamos ver o que vai acontecer.
Aí a gente vê o Júlio César e o Roberto de Jesus, porque os dois trabalham igual, mas eu coloquei dois porque eu não sei como que vai processar o tempo. Eu sei que ele eu consegui resolver numa aula. Bem, gente, vamos embora. Muito obrigado a todos que participaram. Me segue, me curta e me compartilhe. Fui!